Pessoal, agora a gente vai aprender com exemplos. E eu queria convidar para subir ao palco o nosso professor. Arley, por favor, venha só, por favor, venha aqui para a gente bater um papo com o Arley, o nosso professor, prefeito de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, desculpa, eu sou de lá, por favor. Bom, Arley, primeiro seja bem-vindo. Obrigado. Acho que o microfone dele não está funcionando. Obrigado. O Arley é o nosso professor, terceiro mandato, indo para o quarto, e durante o prefeito Bandeirante, alguém tira o púlpito aqui, por favor? Está bem na frente, como as pessoas não estão vendo. Ele trouxe alguns insights. Um dos problemas que vai acontecer com o Pacto Federativo é a questão da prefeituras com menos de 10% de arrecadação própria. E o Arley trouxe uma ideia sobre o ISS de substituição tributária. A substituição tributária no ISS, que é o ISS ser retido ali na cidade onde o serviço é prestado. Conta pra gente, Arley, a experiência e quanto que aumentou a arrecadação lá de Nova Alvorada do Sul. Bem, pessoal, a gente fez uma série, né, de atitudes, a gente tomou para melhorar a nossa arrecadação. Por quê? Nós, quando ganhamos a primeira vez a eleição, em 2004, assumimos em 2005, eu fui o quarto prefeito da cidade, uma cidade nova, tinha na época 9 mil habitantes, hoje nós estamos indo para 30, uma cidade que cresce muito, tem 2 BR dentro, e o que eu vi dos outros prefeitos? Né, que a gente ficou de fora, perdi a primeira eleição, e a gente ficou observando. Qual que era o erro? Né? O prefeito vai para a eleição, é igual, a gente fica igual o cachorro que late o carro. Né? Você vai latindo, o carro para, ganhou a eleição, vai fazer o quê? Né? Como o cara não tem plano, ele começa a atacar os outros. Né? Daí, tudo é culpa do adversário, é culpa do outro partido, é porque não tem um projeto, não tem um plano. E a arrecadação, o que a gente tem que fazer? Gastar menos e arrecadar mais. Você não vai conseguir arrecadar mais no FPM, porque é pelo número de habitantes, não tem como você mudar o IBGE. O ICMS é o governo do Estado que define, é uma caixa preta em todos os estados, ele não sabe como que calcula o nosso índice. Né? E o que nós temos? ISS, IPTU, ITR, né, que é outra coisa que eu gostaria de falar, porque a maioria dos estados não fizeram do ITR o convênio com a Receita. No nosso estado, desde 2007, se eu não me engano, todos os municípios têm um convênio e recebem 100%. Às vezes o município recebe só 50%, porque não tem um convênio com a Receita para agradar sindicato rural, que acha-se soberano na cidade. E a questão do ISS, né, nós arrecadávamos, quando assumimos em 2005, em torno de 45 mil por mês, 40, e nós fizemos a substituição tributária, nomeamos os prestadores, não os prestadores, nós não fomos atrás dos prestadores de serviço, é quem tomava o serviço. Por exemplo, a empresa de energia do Estado, ela faz uma obra. Na cidade não tem uma empresa para fazer uma rede elétrica, eles trazem lá da capital, de outro lugar, e eles recolhem, tiram a nota, te recolhem o ISS lá na sede de onde é a empresa. A empresa de água, o DENIT, né, nós temos 2 BR dentro do município, então nós nomeamos ele substituto tributário, que a gente pode até auxiliar quem não fez isso. O que acontece? Nós vamos cobrar do substituto tributário, não vamos cobrar das empresas. Nós temos usina de álcool, temos pedágio, temos empresa de alimentos, a gente nomeou todos eles substituto tributário e a gente cobra deles. E quanto que é a arrecadação hoje? Nós, no primeiro ano, 2005, nós tínhamos 50 mil, em torno de 50 mil por mês, a gente foi para 700, isso em 2005 para 2006.
Hoje nós temos uma arrecadação de 1.200.000, 1 milhão às vezes, depende do mês, né? De ISS. Então, assim, só nesse primeiro momento, mais do que multiplicou por mais de 10 a arrecadação do ISS. Eu tive lá em Conceição do Jacuípe, com a Normélia, comentei disso, conversei com os secretários da Fazenda, que a gente tinha aprendido, lembra, Normélia, que eu tive lá? E, enfim, cabe vocês aplicar, troca uma ideia depois com o nosso professor aqui. Nesse caso do ITR, eu não sei se é o caso dos prefeitos aqui, mas tem prefeituras, tem muita prefeitura, a gente vai nas marchas aí dos prefeitos, eles não fazem o convênio com a Receita. Principalmente, e o nosso é um estado extremamente do agronegócio, né, um estado da soja, do boi. Vocês fizeram coisa de regulação fundiária lá também, né? Vocês trabalharam isso também. Isso, a gente está fazendo também. Então, o que acontece? Daí, às vezes, os prefeitos tinham medo de enfrentar o sindicato rural, que é sempre poderoso nos municípios. E nós enfrentamos. A gente fez primeiro o convênio com a Caixa, com a Receita, Depois nós notificamos todos os contadores dos fazendeiros, né, que eles estavam, é declaratório o ITR, é ele que declara quanto vale a terra, mas você pode ser penalizado com isso. E agora, esse ano, nós entramos, o Márcio pode até me confirmar, nós já entramos com as execuções contra os proprietários rurais. 22 milhões de execuções, porque eles declaram a menos. Se a gente fosse ter medo do sindicato rural, a gente não ia fazer isso. Nós tínhamos um ITR de 800 mil, hoje nós temos ele 2 milhões e 800, porque chegou a 4 no outro mandato nosso, mas teve um prefeito para agradar o sindicato, baixou o valor da terra, a pauta, e perdeu a eleição para nós, não adiantou nada, né? O cara acha que vai ganhar a eleição agradando uma classe. E daí nós fizemos também no IPTU, né? Nós no IPTU. IPTU progressivo. Nós implantamos primeiro o progressivo. Era 2,5% para tudo, né? Para construído e baldio. O que nós fizemos? O construído nós baixamos para 1,5%, o valor, e colocamos o progressivo. 2 no primeiro ano, 4 no segundo, 6 no terceiro, 8 e termina com 10. Então, um camarada tem uma casa que está avaliada pela prefeitura, que está bem abaixo do valor, de 100 mil. Ele paga 1,5%. Ele paga R$ 1.500. Do lado tem um terreno que está avaliado por 60 mil, é 10%. A pessoa vai pagar 6 mil. 6 mil, é 10%, o progressivo do terreno baldio. Porque que acontece? E fizemos também... Só para explicar melhor, assim, o progressivo terreno baldio, quanto mais tempo o terreno baldio fica, mais vai aumentando a alíquota do imposto. Então, no primeiro ano é uma determinada alíquota, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, é para evitar que a pessoa compre terreno na sua cidade e fique lá vazio para especular. E aí é bom para a cidade que não fica terreno vazio, incentiva que as pessoas construam, né? Isso, e daí, quando assumimos agora em 2017, o promotor foi na primeira semana. Falou, prefeito, o senhor tem 30 milhões de dívida ativa de IPTU, o senhor vai executar todo mundo. Eu falei, não vou executar ninguém. Vamos fazer um TAC? Não vou fazer. Mas por quê? Porque eu estou assumindo agora, nós vamos ter que dar uma chance primeiro para a população, fizemos um refis. Depois eu vou notificar extrajudicial e depois nós vamos executar. Nós já estamos na fase de execução, né, executando todo mundo. E ainda bem num pré-eleitoral. Mas não tem ninguém reclamando, porque o pessoal deve, e nós demos a chance com o refis. E agora, por último, né, nós fizemos, o ano passado, todo um cadastramento por drone, de todos, tem as casas medida real, com a medida real, mas nós vamos ter que fazer de novo, porque a cidade cresce muito lá. E agora, nós implantamos uma novidade, o cartão, né, de crédito para pagar o IPTU. Isso que eu ia perguntar. A gente sempre nos eventos leva algumas inovações. A gente teve em Santa Catarina em novembro, né? Lá num parque tecnológico, então a gente leva os prefeitos para parques tecnológicos. A gente teve dentro de um parque com várias empresas de tecnologia, algumas delas vão falar aqui hoje ainda, então fiquem atentos para o que vai acontecer. E aí uma dessas empresas, elas dá a opção de você receber o IPTU no cartão de crédito para o morador parcelado e para a prefeitura entra à vista. Isto.
Os impostos municipais, não só o IPTU. Todos os impostos municipais podem ser no cartão. Taxas também, guia, todo pode pagar no cartão. Nós aprovamos pela Câmara, né? E, além do cartão, depois, se puder falar também, eu gostaria de falar brevemente sobre o rastreamento veicular que a gente faz, mas o cartão, a gente colocou ele como algo, um exemplo, a prefeitura, o nosso IPTU, ele é 20% de desconto à vista. Se a pessoa for pagar à vista, ele tem 20% de desconto. Ou ele paga no boleto em 10 pagamentos. Então, o camarada deve lá R$1.000 de IPTU, ele pode parcelar no carnê em 10 pagamentos de 100. Se ele for pagar à vista, cai para 800. Se ele fizer no cartão, aquele 800 à vista, em 12 pagamentos, ele vai ficar mais barato do que o boleto, muito mais barato, porque tem uns 20% de desconto. E com a taxa vai lá para uns 820, eu não sei, o Márcio pode saber melhor. O juro é do cliente, não é da prefeitura, mas então, é um juro menor do que o desconto. Isso. Então, compensa. Arley, a inadimplência, o que você tinha para receber passado, você também conseguiu financiar isso com esse cartão? Dos impostos? Nós conseguimos já bastante, eu não tenho dado, eu ia pedir lá para o menino do tributário hoje de manhã, acabei na correria esquecendo. Eu não tenho dado, mas nós conseguimos bastante. Nós tivemos uma campanha porque tudo que a gente apresentou de novo, como a gente está num período pré-eleitoral, vem os adversários. Nós tivemos uma campanha muito grande contra o cartão, na mídia social, fizeram fake, fizeram tudo quanto é coisa. A hora que você explica para a população, poxa, mas isso é bom. Então, a gente, como foi muito rápido, a gente contou muito pouco. Mas, mesmo assim, deu um resultado muito bom para a dívida ativa, para um monte de coisa. Né? O pessoal pode pagar as execuções, o que está executado também, ele pode ir lá passar o cartão, a gente dá baixa. Então, foi muito, muito proveitoso mesmo. Avançamos bastante com o cartão. Legal. Agora, tudo isso, gente, tem que ter um negócio. A população tem que acreditar e tem que ver que o imposto está sendo revertido para a população. Senão, o cara ele dá um jeito de não pagar. E né? você divulgou esse resultado do que você vai fazer com essa arrecadação? A gente divulga sempre quando a gente faz qualquer coisa, a gente fala, aqui está o dinheiro do seu imposto e tal, sempre a gente faz. Se a população estiver acreditando, ela paga, se não tiver, ele deixa de pagar. Legal. E também, uma das soluções que a gente mostrou em Florianópolis é para acabar com o papel, para acelerar os processos. A gente viu de Vila Nova dos Martírios, quando a gente acelera para o processo, estão entrando também para acabar com os papéis lá. Nós estamos também, né, porque são poucas prefeituras no Brasil, vai ter uma palestra daqui a pouco, nós já estamos bem adiantados para implantar a prefeitura sem papel, né, que é uma economia muito grande. Uma outra, eu falei aqui, o rastreamento veicular, depois se o pessoal quiser saber, nós implantamos o rastreamento, todos os veículos da prefeitura, eles são rastreados. A gente sabe agora, se eu abrir no celular, o meu não sei porque deu um probleminha ali, mas se abrir, a gente sabe qualquer veículo onde está. E não só isso, né? Por exemplo, o motorista, ele ultrapassou em faixa contínua, vai acusar no monitor lá do nosso controlador de frotas, se ele ultrapassou no acostamento, freada brusca, se abriu o tanque de combustível, que acho que nas prefeituras de vocês ninguém desvia combustível, né? Se o cara abriu o tanque de combustível fora do local de abastecimento, nos postos credenciados, que o nosso é no cartão, que abastece, todos os veículos é no cartão, todos os motoristas têm um cartão, se abrir fora do posto, ele bloqueia, o cara não consegue dar partida. Ele não dá partida no veículo, não funciona. Se a carteira dele de motorista venceu hoje, nós tivemos casos de 3 motoristas no ano passado, que foram pegos com carteiras vencidas, deu o maior problema para nós. Inclusive, um bateu uma ambulância numa vaca, pegou fogo, no primeiro dia que nós compramos uma ambulância,
pegou fogo na ambulância. A sorte que o dono da vaca era um cara muito rico, deu outra ambulância para nós. Porque senão o seguro não ia pagar, o cara estava com a carteira vencida. E nesse sistema de rastreamento, a pessoa não dá partida no carro se vencer a carteira dele. É o tag dele, ele bloqueia o carro. Se sair da rota, teve uma menina que passou mal num ônibus de universitário, ele entrou no posto para ela ir no banheiro, não deu mais partida, porque saiu da rota. Pensa a economia que faz, venceu o óleo. Nós tivemos 2 veículos que fundiram o motor, um ônibus e um caminhão, porque estava com 10 mil quilômetros. Aquele sistema da gente fazer no mapa, pode jogar fora aquilo lá, porque se vencer o óleo, o filtro, ele não funciona, aquele veículo mais. Todas as então, algo muito bacana que vocês podem plantar. As prefeituras têm esse problema do rastreamento. Isso é fundamental, a gente rastrear, porque gera muita economicidade, né? E o prefeito Arley é prefeito de 3º mandato, né? E a gente sabe que muda muito, né, do primeiro mandato para agora. Ele disse na primeira vez que ele foi prefeito, que ele tinha que oferecer computadores para os alunos, para engajá-los. E hoje, o que você faz? Tá. É uma coisa, a gente fala em cortar gasto, o que vem na primeira coisa na cabeça da maioria dos gestores? Vamos cortar gasto, tem que diminuir o gasto. Vamos cortar da cultura, do esporte, da educação, né? Isso a gente diminui o desperdício nessas áreas, mas é um troço que a gente se nega a cortar nessas áreas. Nós temos 1.100 alunos na cultura e no esporte, tem em torno de 600 em cada um. E a gente tem que economizar em outras coisas, né? E, puxa, você estava falando da... Eu perdi. Ele quis dizer o seguinte, teve nos nossos encontros que você disse assim, no começo eu dava computador para as crianças. Assim, agora eu tenho que tirar eles da frente do me desculpa, deu branco aqui. Eu tinha um vice no outro mandato, que ele é muito rico, né, um amigo nosso, o cara mais rico da cidade. Daí, ele pegava o salário dele, vou dar computador. O que eu vou fazer com o meu salário? A gente dava computador para os melhores alunos, por série. O que era melhores notas, a gente dava um computador, né? E depois tinha outros prêmios, para o 2º, para o 3º. Agora, nesse outro mandato, olha, 8 anos depois, nós ficamos 4 fora, a gente voltou com outro propósito, de tirar as crianças da frente do computador. Você vê como que a coisa muda tão rápido. E a gente investiu mais ainda na cultura e no esporte. Antes eles iam porque não tinham o que fazer. Hoje nós temos que atrair eles para ir, né, para o esporte, para a cultura, para a aula de viola. Nós temos... Show. Arley, acho que assim, a gente só tem que agradecer, eu e a Sol, pela sua generosidade. Como a Evelyn falou tão bem, você compartilha conhecimento, a sua generosidade com o nosso grupo dos Bandeirantes. Vai estar com a gente esse ano de novo, trocando conhecimento e recebendo também, né? Porque acaba muitas das coisas que a gente troca, a gente vê que você e o Márcio, o Puff que está aqui, a Lívia, né? O pessoal da equipe muito engajado. Você tem uma excelente equipe também. Aquilo que a gente fala, a gente conhece o líder pelas pessoas que estão ao lado. Então, Márcio, queria uma salva de palmas para a Arley e para a equipe. Nosso professor Arley Barbosa, de Nova Alvorada do Sul. Sucesso, e como eu disse para o prefeito ali de Jaciara, né, Mato Grosso, eu falei, nós temos, vizinho da Sol, falei, nós temos que ser mais corajosos do que ter juízo, né? Temos que ter coragem, né? Se a gente for ter muito juízo, a gente não disputa a reeleição. Então, a gente tem que ter mais coragem para enfrentar, porque o povo espera isso da gente. Obrigado, Arley. Uma salva de palmas para o Arley. Obrigado.